Ei pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. E hoje eu trago a participação aqui mais uma vez da minha filha Daphne. Já tem aqui um vídeo no canal no qual ela participou. Ela trouxe uma resenha do livro Diário de um Banana, que é um livro voltado para o público jovem, para o público adolescente. E ela trouxe essa resenha. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo, você corre lá e também confira esse vídeo que ela participou. Isso. E vocês, né, os que assistiram, gostaram bastante, comentaram e pediram que ela voltasse. Então eu convidei ela mais uma vez para participar desse vídeo, que por sinal tá muito bom. Então, o vídeo de hoje é bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Normalmente eu dou dicas de livros, resenhas, top 5 favoritos, top 5 de livros que eu não gostei, também batalhas entre filmes e livros. Só que hoje a gente vai trazer dicas apenas de filmes. Principalmente nessa quarentena, né? As pessoas estão mais dentro de casa, então ficam procurando meios de se entreter. E nada melhor do que bons filmes, né? E não só filmes pra nos divertir, mas filmes também pra nos fazer pensar, ensinar algo. Falar um pouquinho da nossa história. Então essas 4 dicas vão ser muito interessantes pra vocês assistirem com toda a sua família. A gente estávamos, né, assistindo a um filme, eu falei, poxa, vamos levar as dicas lá pro canal, a pessoal, né? Aí eu falei, você escolhe 2, eu escolho 2. Então fizemos isso. Quando a gente juntou essas 4 dicas, a gente vimos, sem ter sido planejado, que escolhemos o mesmo assunto, o mesmo tema, que é a segregação racial. Então, antes de iniciarmos o vídeo, o que o pessoal tem que fazer? Vocês têm que deixar o like aqui embaixo, que aí o YouTube vai entender que vocês gostam do conteúdo dos vídeos e vai compartilhar para as outras pessoas. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que aí vocês sempre vão receber notícia quando lançarmos um vídeo novo. E comenta aqui embaixo se você já assistiu algum desses filmes, se você gostou, não gostou. Filmes que vocês gostam, que aí a gente pode trazer também a parte 2 desse vídeo, e compartilha nas suas redes sociais, no seu grupo do Facebook, do WhatsApp, para sua família, para os seus amigos, trabalho. Para os inimigos. Também. Se vocês não gostarem, então indica para os inimigos, e assim, né, esse canal vai crescer, e vai ficar uma família grandona. Então agora vamos para o que interessa, que é o vídeo. Então, essas 4 dicas não é uma resenha, é apenas dicas para vocês procurarem assistir. Então, vamos falar bem superficialmente de cada um. E como eu falei, o tema é a segregação racial. O que é a segregação racial? A segregação racial é uma política que visa separar ou dividir um grupo dentro de uma sociedade. Costuma fazer essa divisão, essa separação, grupos raciais, socioeconômico, né, ter essa separação. Então, na década de 60, aconteceu essa segregação racial, no qual visava separar os brancos dos negros. Então, era comum naquela época vocês encontrarem escolas para branco, escolas para negro, bairro de branco, bairro de negro. Acho que vocês já se depararam, né, com essa frase, bairro para branco, bairro para negro. Até mesmo as entradas de lugares públicos eram separados, né, Daphne? Sim, os ônibus tinham uma parte só para os negros, banheiros separados. Isso, e tinha placas, né, informando, aqui a gente de cor. Sim. Pra separar mesmo. Então, assim, os 4 dicas traz esse tema, esse assunto, e os 4 são passados na década de 60, exceto um que aí eu vou falar com vocês. Então, vamos lá. Dica número 1. Green Book, O Guia. Esse filme é uma comédia dramática que conta a história de um pianista afro-americano chamado Don Shirley. Ele é um pianista famoso, renomado, um excelente músico, e ele sai em uma turnê. E ele contrata, né, um motorista / guarda-costa ítalo-americano chamado Tony Vallelonga. E, por sinal, ele é bem preconceituoso. Ele até mesmo jogou 2 copos fora de prestadores de serviços negros que estiveram
na sua casa realizando o serviço. Então ele é bem preconceituoso. Só que, por incrível que pareça, algo inacreditável acontece. No decorrer dessa amizade, eles se conhecem, né, um ao outro um pouquinho mais, e ali forma uma grande amizade. Então, se eu for definir esse filme, fala sobre amizade. Amizade entre pessoas diferentes, no caso, racial. E outra coisa interessante desse filme, que me comoveu muito, é que o pianista, né, ele não se sentia negro, porque as pessoas da sua raça não aceitavam ele por ele tocar pra gente branca e não se considerava branca, porque essas pessoas que reconheciam o trabalho dele, gostavam do trabalho dele e contratavam ele, não deixavam ele usar o banheiro comum, né, das pessoas brancas. Ele também tinha que usar o banheiro destinado para pessoas negras, que na época, né, era mais pessoas empregadas domésticas. Então, assim, o filme é muito bom e tem um pouco, é leve, não, você pode assistir com toda a sua família, não tem nada tão pesado assim. Então, agora... a segunda dica. Dica 2, segunda dica. Então, eu vou falar sobre Histórias Cruzadas. Esse filme, né, conforme minha mãe falou, se passa na segregação racial, nos anos 60, no Mississippi, onde Skeeter, uma menina, volta à cidade para determinada a se tornar uma escritora. Então, ela começa a entrevistar mulheres negras, conforme eram mais comum empregadas, onde ela deixava a vida delas, a família, a casa, para cuidar de filhos e de casas de mulheres brancas, que no caso Skeeter também fazia parte. E uma das empregadas, a Abilene Clark, é até uma empregada de uma das suas amigas. E ela foi a primeira mulher ao qual Skeeter começou a entrevistar. E ela conta os casos, né, da trabalho dela, o banheiro, tinha um banheiro separado. A amiga de Abilene, que também começa a entrevistar, conta do papel higiênico. Gente, papel higiênico. A mulher contava, tinha um espaço onde a empregada deveria usar o tanto de papel higiênico. E era descontado do salário dela, pra vocês terem noção. Então esse filme retrata muito a segregação racial, o como era sofrido para as mulheres trabalharem na casa de pessoas brancas. Até mesmo humilhante. Sim, humilhante, muito humilhante. Elas passavam muitas Tratavam humilhações. como cachorro. Gente, você tem que ir lá fora, na chuva, fazer suas necessidades. A coisa de que a gente faz com cachorro. Isso aí. Então, agora... Dica... 3. Ai, meu 3! Dica 3! Então eu trago o filme Raça. Esse filme ele conta a história de um corredor afro-americano também, chamado Jesse Owens. Eu me deparei com esse nome a primeira vez ao ler o livro A Menina que Roubava Livros, que tinha ali um menino lourinho, né, um amiguinho da personagem principal, que era lourinho, alemão, olhinho azul, que se pintou de preto em homenagem a esse corredor, esse atleta, e levou ali um puxão de orelha do pai. Mas, né, isso aí muito fofo. Esse é outro vídeo, outro livro, outro Se filme. vocês quiserem que minha mãe faça a resenha da Menina que Roubava Livros, também pode falar. Aí deixa no comentário. Então, esse filme, né, conta a história desse atleta, Jesse Owens, que participa das Olimpíadas de Berlim em 1936, na época que era a política nazista, a política de Adolf Hitler. E ele ganha 4 medalhas de ouro. No filme mostra que Hitler ele se recusa a cumprimentar Jesse Owens, mas o próprio corredor, em uma nota, diz que é mentira, que houve sim um meneio de cabeça entre os dois. Só que o maior preconceito que ele sofre, a pior decepção que ele recebe é ao retornar para sua casa nos Estados Unidos. Quando ele chega, né, ele não recebe as boas-vindas que ele pensou que receberia. Nem mesmo um presidente, na época, manda um telegrama, uma carta, né, parabenizando esse corredor, esse atleta. E numa festa que foi
providenciado, que foi feita para a sua homenagem, para a homenagem de Jason Oves, ele precisa entrar pela porta dos fundos e usar o elevador de serviço. Então, olha só, um homenageado passando por tal constrangimento. Humilhação. Então, assim, é um filme de superação, né? De superação. E eu espero muito que vocês confiram. E agora? A última... Mas acabou. Deixa no comentário aí se vocês querem que a gente volte para a parte 2. E eu vou falar agora sobre Estrelas Além do Tempo. Esse filme também se passa nos anos 60 e tá em plena Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então eles estão ali na corrida, né, entre a supremacia espacial, na qual, né, na NASA também tem essa história de segregação racial, gente. Vocês têm... É difícil. E então lá tem uma área onde tem mulheres negras, onde elas fazem cálculos. Elas são chamadas de computadores. Então, o filme destaca 3 dessas mulheres: Dorothy, Vogue, Katherine Johnson e Mary Jackson. A Katherine Johnson, ela foi promovida a um cargo acima do seu. Ela foi trabalhar numa área onde só tem pessoas brancas. Em qual vocês terem noção, quando ela chegou lá no primeiro dia de trabalho, ela foi confundida com uma empregada. Uma faxineira. Uma faxineira. E ali onde ela trabalha é distante do banheiro, né? Conforme a gente falou, um banheiro de negro. E ela tem que ir centenas de quilômetros de distância, ela tem que ir e voltar, é bem difícil. E Dorothy, ela eles compraram uma máquina, né, de fazer cálculos, no qual eles iriam substituir essas mulheres computadores. E na curiosidade, né, que a gente sabe que todas as mulheres têm, ela foi e entrou escondidinho para mexer. E ela conseguiu, né, de todas as pessoas não conseguia, ela conseguiu consertar a máquina e ensinar outras mulheres também a usar. Então, garantindo assim o emprego dela e de outras mulheres que seriam demitidas. E Mary Jackson, ela teve que ir pro juiz, pedir pro juiz deixar ela estudar engenharia. Que além de ela ser mulher, né, ela era negra e na qual era raro uma mulher ser formada. Então ela teve que convencer o juiz a fazer uma faculdade, a ela fazer uma faculdade. E essas 3 mulheres, né, apesar da guerra entre o preconceito do dia a dia, elas conseguiram ascender na hierarquia da NASA. E é isso muito aí, eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas, que vocês vão lá assistir esses filmes. Então, dica 1, Green Book ou Guia. 2, Histórias Cruzadas. 3, Raça. E 4, Estrelas Além do Tempo. Então esse foi o vídeo. Só para fazer fechar uma conclusão aqui dessas 4 indicações que fala sobre a segregação racial. Gente, a gente precisa, assim, a gente não vive mais como sendo lei a segregação racial, mas vivemos ainda num mundo preconceituoso. Não só com preconceito de raça, mas se uma pessoa é diferente de nós, se uma pessoa tem uma opinião diferente de nós, a gente costuma sim tratar de um modo diferente. E é sim um tipo de preconceito. Não estou falando aqui pra gente debater, brigar, mas sim conversar, meditar. Sim. Porque o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, não pode se repetir. Então a gente devemos sempre nos lembrar disso para que não nasça mais Adolf Hitler e tenhamos novamente no nosso mundo essa história tão triste. Mas fica aí a dica para vocês meditarem, espero que vocês gostem e até o próximo filme!